boa noite. Foi um jogo em que claramente um time não queria jogar e o Fluminense buscava a todo momento furar o bloqueio que o defensor fez. Você já havia enfrentado uma retranca tão, podemos dizer, eficiente, porque eles conseguiram, pelo menos até os 35, 40 do segundo tempo, manter o placar em 0-0, mas uma retranca com uma proposta tão de não atacar como essa do defensor? Olha, eu já, como técnico e como jogador, enfrentei retrancas fortes, né? E a gente até respeita e entende a estratégia do defensor. Mas como essa, sinceramente, não. Estava olhando os números ali, nós tivemos 85% de posse de bola. É assustador. Mas há que se respeitar, porque eles estavam tentando o empate aqui, uma bola parada que fosse, e para levar o jogo para lá, né? E tiveram só uma finalização. Quer dizer, nós soubemos ter paciência, forçamos muito o início do jogo, depois a gente teve paciência suficiente para chegar aos gols. Isso faz parte do futebol. Às vezes poderíamos estar frustrados de tentar tantas vezes e não conseguir, porque o futebol uruguaio, o jogador uruguaio, ele tem essa característica de marcação forte. Mas ele tem essa característica também de um pouco de provocação, de cair, e eles tinham nitidamente essa orientação. Em algum momento a gente ficou irritado, mas na maioria das vezes a gente tentou jogar. O que estava faltando e que melhorou no segundo tempo foi a jogada individual e mais jogadas pelo lado do campo, com o recuo do Sornosa como volante, chegando de trás, e posteriormente com a chegada também pelo lado direito do Jadson no lugar do Léo, e que vinha até fazendo um bom jogo, mas era necessário em função da situação da partida. Eu acho que premiou, de certa forma, o time que tentou ganhar, e só que não está nada decidido. A gente tem o segundo tempo para tentar a classificação lá no Uruguai. Marcelo, boa noite. Você, na entrevista coletiva antes do jogo, no CT, já tinha deixado antever que faria mudanças no teu meio-campo. Você disse que ainda tinha algumas dúvidas por ali, e principalmente mudar talvez o teu setor ofensivo, até visando essa retranca que você esperava ter. Queria que você falasse um pouquinho sobre as suas opções hoje para montar esse time, em vez de 3 volantes, só 2. Trouxe o Matheus Alessandro para reforçar o ataque. Queria que você falasse um pouquinho. Justamente em função do jogo, nós estávamos jogando com 3 volantes, com o Jadson saindo pelo lado direito, e como a gente já tinha criado essa expectativa de um adversário muito fechado, nós vimos 2 jogos do defensor, até que lá, jogando em casa, eles saíram mais no Campeonato Uruguaio, mas aqui, com 2 confrontos sul-americanos, a gente tinha certeza que eles fariam o que fizeram, talvez não esperasse que fosse tão atrás e que não tivesse quase contra-ataque nenhum, mas é um time alto, um time que tinha também a bola parada. E para entrarmos nesse tipo de jogo, eu fiz a opção por 2 jogadores rápidos pelo lado do campo, com drible, e o Sornosa ali no meio tentando jogar, e o Ayrton mais preso. Eu acho que foi a melhor escalação. Desde o primeiro tempo a gente tinha o comando do jogo, mas não tinha tanta infiltração e faltava também um pouco mais de finalização, que acabou acontecendo no segundo tempo. Foi bom, mas eu acho que no Campeonato Brasileiro podemos até jogar assim em algum momento, mas é uma formação que é muito ofensiva e precisamos marcar também, e esses jogadores participarem da marcação, coisa que hoje nem tanto foi necessário. Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória do Fluminense. Queria que você falasse sobre 2 jogadores. Primeiro, o Sornosa, que foi um jogador que, mesmo com a retranca armada pela equipe do defensor, ele não se omitiu do jogo, ficou buscando o jogo a todo momento, virando jogadas, buscando ser opção de ataque para a equipe do Tricolor e fazendo o gol de escanteio. E também sobre o Pedro, que mesmo com a marcação muito forte, ficou se movimentando a todo momento, buscando o jogo, dando opção ao ataque do Fluminense. Queria que você pudesse comentar a importância desses 2 jogadores na vitória de hoje. Eu acho que eles foram fundamentais. O Sornosa entrando na sua melhor forma, é um jogador importante, criativo, que bate as bolas paradas muito bem,
que tem um chute de fora da área, até não conseguiu tanto espaço, né? Não tinha espaço, adversário com 5, uma linha de 5, outra linha de 4, apenas com um na frente, então o espaço é reduzido, mas ele foi muito importante na articulação, na movimentação e acabou sendo premiado. Eu até tinha brincado com ele que ele ia fazer um gol de falta, ele teve um aproveitamento muito alto no treinamento de falta, mas acabou sendo dessa forma. Quer dizer, o jogo foi dramático, mas acabou muito emocionante e eu adorei também a participação do torcedor, que o tempo todo estava acreditando que poderíamos chegar. Eu acho que essa parceria vai nos ajudar muito para frente. E o Pedro é esse jogador aí, a bola precisa chegar mais nele para ele finalizar, que é a maior qualidade que ele tem. Mas ele foi muito importante taticamente, a gente tentou empurrá-lo em cima do zagueiro que estava fazendo mais a sobra ou que estava mais atrás, e aí abria um pouco de espaço pelos lados do campo. Marcelo, aqui atrás, eu queria insistir no tema do Sornosa, que é um jogador acho que muito importante no seu elenco, visto que talvez o único meia de origem, ali, o camisa 10 que você tem hoje, muitas listas relacionadas, a gente vê lá meias, só o Sornosa, que é uma posição que o Fluminense está buscando, tem o Danielzinho voltando agora do Oeste, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dele, da importância que esse gol pode ter para ele, para aumentar a confiança dele, né? Que a gente via ele tentando muito, mas a bola não entrava. Hoje mesmo, no começo do primeiro tempo, teve uma bola de cabeça, passou raspando, um chute que o goleiro defendeu, a bola sobrou, mas não acabou entrando, e agora ele faz esse gol, tira esse gol da cartola que ninguém esperava, né? No começo de escanteio, não é normal. O que você acha que pode ajudar ele a aumentar a confiança? É um jogador que você precisa muito dele hoje pela situação do elenco. Olha, sem dúvida, a gente precisa muito do Sornosa. Ele, como eu disse, é um articulador, é um jogador hábil, tem o chute de fora da área, tem a bola parada também. Eu não tenho certeza absoluta da trajetória dele aqui no Fluminense, mas acompanhando a distância, ele estava muito bem, depois deu uma caída, teve contusões também, ou uma contusão, e é um jogador extremamente dedicado aos treinamentos. E eu acho que esse gol ele acaba gerando mais confiança ainda e esse jogador ele é fundamental aí na nossa sequência, na nossa trajetória do Campeonato Brasileiro também. Marcelo, na saída de campo conversei com o Digão e ele comentou que você havia já alertado os jogadores, o grupo, sobre a provocação que haveria dentro de campo, a maneira do futebol uruguaio encarar um jogo decisivo como esse Sul-Americana ou quando disputa Libertadores. E ele falou, eu sei que eu tomei um cartão bobo, mas é que o cara botou a mão no meu rosto ali, eu não tive como não reagir daquela forma. Provavelmente lá em Montevidéu o jogo vai ser ainda mais catimbado, tem toda essa picardia do futebol uruguaio. Qual a estratégia que você tentará usar lá no Uruguai para evitar que o jogador do Fluminense caia na pilha? E o brasileiro tende a cair mais na pilha dos sul-americanos por ter dificuldade com a língua, porque geralmente o árbitro fala o espanhol também. Hoje era preciso ter muita calma, muita paciência, porque o tipo de jogo que eles fizeram foi, assim, em algum momento até vergonhoso, né? Os jogadores caíam a todo momento e eles sabem que se computar esse tempo que o jogador cai, vai dar muito mais, teria muito mais de acréscimo do que teve, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né? Só o goleiro caiu pelo menos umas 3, 4 vezes. Eu tinha alertado porque eu joguei lá no Uruguai algum tempo atrás, muito tempo atrás. Recentemente jogamos pela Libertadores com o Cruzeiro, com o próprio Palmeiras também. E a gente sabe que o futebol uruguaio é muito bom, é um futebol técnico, tem sempre revelando e formando grandes jogadores, mas quando enfrentam os brasileiros, eles acham que essa forma faz com que o brasileiro se irrite e acabe desconcentrando do jogo. Foi conscientizado disso, acho que o juiz não teve uma atuação assim tão feliz, porque ele acabou aceitando muita coisa e infelizmente levamos um cartão desnecessário, mas a maior parte do tempo o Fluminense só tentou jogar futebol, isso é importante. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Em 2014, você foi lá em Montevidéu com o Cruzeiro, perdeu por 2-0 lá. Depois jogou no Mineirão, 2-2. A diferença daquele defensor de 2014 para esse de hoje, dá para analisar, dá para equiparar em relação a esse confronto do Cruzeiro, que o Fluminense vai ter lá agora pela Sul-Americana, a fase de volta agora. E um detalhe, o jogador Léo saiu muito vaiado.
falar para ele, conversar com ele a respeito desse jogo de hoje que não foi tão bem. Em relação ao Defensor, é a terceira força lá do Uruguai, junto com o Danúbio. Sempre forma bons times, sempre são muito competitivos. Eu acho que aquele time que jogou contra o Cruzeiro era um time mais técnico, mais rápido, que procurava jogar mais para frente, com o Arrascaeta, o G2 e outros jogadores que não estão mais lá no clube. Mas pode ter certeza que o Defensor não vai jogar dessa forma, não só porque perdeu o jogo, mas porque dentro de casa eles vão forçar muito mais. Certamente a bola aérea é uma bola perigosa, porque os jogadores são altos. E a gente vai ter que ter todo o cuidado lá, criar uma estratégia própria para o jogo, não deixar de utilizar a nossa técnica, a velocidade dos nossos jogadores, mas ter saber que é uma vantagem não definitiva, mas uma vantagem importante e considerável. Eu acabei de falar na oração agora, na reunião que a gente tem depois do jogo, para o Léo, que ele só saiu porque era necessário. Hoje eles não tinham ataque pelo lado esquerdo, então só tinham mais o número 19, o Lopes, que atacava mais pelo lado direito. Mas então, como o Léo, ele até marcando, ele fez bem o seu papel na linha de 4, chegou, mas nós precisávamos naquele momento de um meia, um volante que atacasse mais por ali, e é uma estratégia que deu certo. E o Léo pode ficar tranquilo, ele está possivelmente escalado para o jogo de domingo. Eu tenho total confiança nesse jogador. Boa noite, Marcelo, parabéns pela vitória. No primeiro tempo, eu acabei percebendo, na minha opinião, o Fluminense rodeando bastante a zaga do adversário, e eles com uma linha de 5 e outra linha de 4, né? E não conseguia muito penetração e tentava muito cruzamento, e o Pedro não estava conseguindo êxito nessa jogada. Foi um pedido no intervalo seu, essa mudança de postura para o segundo tempo, jogar mais pelo chão. Acabou saindo 2 gols de bola parada, mas foi um pedido seu no intervalo? A orientação de intervalo é que nós tínhamos a posse da bola, né, um percentual altíssimo de posse de bola, mas a gente estava girando a bola de um lado para o outro com muita lentidão, né? Não estava sendo uma girada rápida ou um passe longo que pudesse pegar o lado invertido um pouco mais aberto. E eu pedi também para o Jadson sair um pouco de trás, né, tentar aproximar mais do Sornosa, do Pedro, né, fazer jogadas ali que a gente pudesse abrir pelo menos para tentar uma batida de fora da área, uma tabela por dentro. Esse tipo de jogo é necessário também a jogada individual. E o Matheus Alessandro, que no primeiro tempo não conseguiu passar tantas vezes, ele cresceu muito no segundo tempo, porque quem marca assim, por mais que seja eficiente, não marca o tempo todo. Ninguém consegue ficar correndo atrás o tempo todo. Eles acabaram abrindo algum espaço para jogadas individuais, e eu acho que foi fundamental também o recuo um pouco do Sornosa como segundo volante, chegando posteriormente como meia. Ele acabou armando mais jogadas por ali. Uma bela vitória, meio dramática, emocionante, mas que nos fortalece muito aí para a sequência. Sornosa, aqui atrás. Aqui atrás. Beleza? Seguinte, fala um pouco do seu gol, né? Não tem como não perguntar, foi um golaço. Acho que na saída do campo você já falou que viu o goleiro adiantado, mas queria que você explicasse um pouco melhor pra gente. E eu estava falando com o Marcelo, qual que é a importância que esse gol tem para você para aumentar a sua confiança, né? Hoje você talvez seja o único camisa 10 de origem no elenco, jogador de criação de jogadas, está faltando esse jogador ali para te ajudar. Como é que esse gol pode te ajudar? No primeiro tempo você teve 2 chances, mas a bola não entrava. Você está finalizando muito nos últimos jogos, a bola não vinha entrando com você, e agora, justo num lance difícil, a bola acaba entrando. Qual que é a importância desse gol para te dar mais confiança? Bom, para mim, de muita importância, sabe? Venía precisando esse gol. Não imaginei fazer o gol olímpico, mas eu vi o goleiro um pouco adelantado e falei, não, essa bola tem que entrar, e bom, graças a Deus entrou e pudimos sacar um resultado positivo que nos deja tranquilos, como foi o partido, que lo manejamos todos os 90 minutos. Sornosa, boa noite. Fala um pouquinho da dificuldade do Fluminense durante o maior tempo da partida em vencer a retranca do time uruguaio, né, e em tentar
chegar ao gol adversário e toda essa catimba que eles usaram, caindo em campo o tempo todo. Como é que foi esse jogo emocional também, além dessa dificuldade de vencer a defesa adversária? A gente falou que o jogo ia ser um pouco complicado. Sabíamos que eles veniam a fazer tempo, a não tomar o gol. A gente sempre mantuvo esas ganas de llegar al arco rival, de poder hacerle daño. Nunca nos desesperamos por hacer el gol y llegó el momento justo. Llegó cuando la gente precisaba, cuando nosotros mismos ya nos estábamos quedando sin fuerza. Conseguimos un gol que nos ayudó mucho para en el próximo partido pues agarrar um pouco mais de confiança. Sornosa, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o apoio do torcedor do Fluminense, que mesmo nos momentos um pouco mais difíceis, que o Fluminense não vinha criando jogadas, encontrava dificuldade na zaga adversária, o torcedor do Fluminense ficou gritando, apoiando a todo momento e foi premiado aí com um golaço seu no final do jogo. E essa vitória de 2-0 importante para o clube. Para nós é muito importante, porque quando nós estamos já casi sin fuerza, a torcida nos empuja para dar un poco más de cada uno de nosotros y fue lo que hicimos, ¿no? Conseguimos el gol a los últimos minutos, gracias al apoyo también de la torcida, porque es el jugador número 12 para nosotros que nos está apoyando siempre. Boa noite, parabéns pela vitória. Sornosa, muitas das vezes a gente percebia você vindo buscar o jogo bem na sua intermediária ali, né, para armar o jogo, até para furar um pouco a retranca do time do Defensor. E sobre o seu gol também, né? Parecia que uma hora ia sair o seu gol, se fosse de falta ou se fosse num chute de fora da área, que você era um dos únicos que estava tentando. Eu queria saber se você vem treinando esses tipos de cruzamento para sair um gol olímpico desse nos treinamentos, ou se você percebeu hoje o goleiro e falou, vou tentar. Não, treinar o gol olímpico casi nunca treino, sem cruzamento muito. Como falei, eu vi o goleiro um pouco adiantado e falei, essa bola tem que entrar y gracias a Dios fui bendecido. Festejamos con todos mis compañeros, más tenemos que pensar en el próximo partido, el de vuelta ya va a ser un poco complicado porque ellos van a salir a proponer, van a salir a jugar como si fuera el último partido de su vida, así que tenemos que ser un poco inteligentes de hacer lo que ellos hicieron aquí. Sabemos que nosotros no somos de jugar de esa forma, pero también tenemos que ser un poco cautelosos en esse tipo de jogada. Obrigado, Sornosa. Acabou? Não, pô, deixa eu falar, cara. Faz uma pergunta aí. Valeu. Foi o primeiro gol olímpico da sua carreira? Sim. Foi o primeiro gol olímpico no Maracanã? Claro. Bom, não quero não. Fica aqui. Ficamos aqui, Matias. Matias, quer falar? Quer falar português? Fala aí, cara. Matias, olha pra cá, vou tirar uma foto. Fala aí, cara. Fala, cara. Bora. Valeu.